Opa pessoal, Fabrício aqui do canal, tudo bem? Do canal Orações de Adolfo. Já iremos continuar a leitura do livro O Poder Infinito da Sua Mente 2, do Dr. Lauro Trevisan. Antes de iniciar, eu peço que você fique até o final, que eu vou te dar os 4 passos ensinados pelo Dr. Lauro Trevisan para os seus projetos sempre terem sucesso. Para você ter sucesso na vida. Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 4. O Poder da Mente. Livro O Poder Infinito da Sua Mente 2, Lauro Trevisan. Quando lancei as primeiras edições de O Poder Infinito da Sua Mente 1, na década de 80, inúmeras pessoas, principalmente intelectuais, se espantaram com as afirmações e contestaram até mesmo o título da capa. Era uma novidade chocante em face de uma humanidade tão sofrida e carente. Para muita gente, poder da mente soava como falar em caviar a quem estava morrendo de fome. Para alguns espiritualistas e teólogos, o livro tinha sabor de heresia, porquanto diziam que só Deus tem poder e a ninguém é dado igualar-se à divindade. Na verdade, não é somente Deus que tem poder, uma vez que o próprio Jesus afirmou que a criatura humana é divina pelo Espírito e tudo pode pelo poder que Deus lhe deu. Qualquer estudo profundo sobre a dimensão humana chegará à conclusão de que o homem sequer pode deixar de ter poder. É voz comum de que o ser humano é responsável por seus atos, autor da própria vida, dono de si, por isso prestará contas de suas ações. Ora, isso somente é possível se tiver sabedoria para criar e discernir, liberdade para escolher e poder para realizar. Faltando qualquer dessas 3 qualidades fundamentais, não há como exigir responsabilidade pelos atos humanos. Em primeiro lugar, é evidente que o Criador dotou o ser humano de sabedoria, criou a sua imagem e semelhança, e deu-lhe a missão de continuar a obra da criação, como relata a parábola do Gênesis. O único ser que recebeu o poder da palavra sábia e criadora foi o ser humano. O apóstolo João inicia seu evangelho de Jesus dizendo: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, e tudo que foi feito pela palavra. E Deus deu o dom da palavra ao homem. A palavra é o poder criador. Pela liberdade, a pessoa escolhe a sua palavra criadora, tornando-se responsável pelos atos e fatos. Sem liberdade, a criatura humana não seria autora da sua vida, mas mero robô de Deus, ou de alguma força estranha. Tempos atrás estava em Portugal realizando o Jornada da Mente, quando a Rádio Globo me telefonou querendo saber minha opinião a respeito de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que perguntava ao povo se era Deus que traçava o destino de cada um ou se o homem era autor da própria vida. 53% dos entrevistados diziam que o destino humano pertencia a Deus. Claro que não é Deus quem determina o destino de cada um. Caso contrário, a uns estaria dando sofrimento, desgraça, miséria, enfermidade, fome, e a outros estaria acumulando de bens, felicidade, saúde, amor, riqueza e bem-estar, numa insuportável discriminação. Deus mostrou a finalidade do ser humano, mas não o destino fatalístico. A liberdade é a grandeza do homem, é a liberdade que torna o indivíduo autor da vida, responsável por seus atos, criador do seu destino. Mas a terceira coluna sobre a qual assenta a criatura humana não é menos essencial, o poder. Adianta alguma coisa ter sabedoria para criar e discernir, liberdade para escolher, se não tiver poder para realizar? Sem poder de realização, o ser humano seria frustração, fracasso total. Sabedoria, liberdade e poder são essenciais à criatura humana.
Sem essas 3 colunas básicas, o homem não seria o que é, não passaria de promessa. O ser humano tem poder. O que situa o homem à altura da sua grandeza de filho de Deus é o poder. O que prova a existência de poder. Diz a filosofia que nenhum ser pode criar algo além de sua capacidade de realização. Um elefante jamais poderá escrever um livro, uma árvore nunca fará um discurso. Significa que se uma pessoa pode criar um desejo, também poderá realizá-lo. Se não tivesse capacidade de realização, não teria capacidade de criar na mente. Sem poder, já foi dito, já foi visto, o indivíduo não seria autor de sua vida. Sem poder, a história de cada um aconteceria aleatoriamente, ao léu da sorte, sem comprometimento pessoal, sem valor. Um ser desse feitio jamais poderia ser chamado Filho de Deus, e nem seria imagem e semelhança divina. Se não existisse poder, a lei universal de causa e efeito seria absurda, pois existiria causa sem existir efeito, como se pudesse existir raio sem existir eletricidade. Correto, sábio e justo é aceitar a verdade de que o mundo que se cria na mente pode expressar-se materialmente. Ora, tal só é possível se houver poder para tanto. Dificuldades para aceitar a existência de poder do ser humano. Ao longo de anos de palestras e cursos pelo mundo afora, escutei as principais dificuldades que impedem algumas pessoas de admitirem que a criatura humana tenha poder de autorrealização. Para uns, o argumento é baseado na religião, para outros, na existência sofrida da vida. No que diz respeito à religião, o arrepio acontece porque a pessoa pensa que, admitindo o poder em si, estaria querendo usurpar o lugar de Deus. Só Deus tem poder, proclamam eles, o resto é heresia e soberba. Nesses momentos, costumo levar as pessoas a responder a 4 perguntas. Primeiro, concordam que Deus é o poder? Concordam que Deus é o poder? Diante da resposta afirmativa, vou à segunda. Concordam que Deus pode dar o poder a quem Ele quiser? Todos consentem. Entro na terceira proposição. Concordam que Deus pode transmitir o poder ao ser humano? Claro que ninguém vai querer proibir Deus de fazer o que quiser, todos admitem. Por fim, a questão definitiva. Concordam que Deus deu o poder à criatura humana feita à sua imagem e semelhança? Aqui o burburinho acontece. Então explico. Deus é o poder e o ser humano tem o poder que Deus lhe deu. O grande problema da humanidade é esquecer que Deus passou o poder aos seus filhos, aliás, uma decorrência natural, já que todos temos o DNA divino, para usar a expressão atual. Filho de peixe, peixinho é, diz o ditado. Filho de Deus, deusinho é, foi o que revelou Jesus quando disse, vós sois deuses. Deus é o absoluto, o infinito. Nós somos relativos, limitados. Por sermos da espécie divina, foi o que ensinou o apóstolo Paulo. Somos dotados de qualidades divinas, como amor, felicidade, bondade, sabedoria, poder e demais. Elas se expressam em nós de acordo com o tamanho da nossa capacidade receptiva. Diz a filosofia que tudo que se recebe é recebido conforme a capacidade do recipiente. Por isso, Deus é Deus. Você é Deus, com minúscula. O poder infinito de Deus fica condicionado ao finito da capacidade receptora. Deus é o oceano, você é a gota do oceano. A gota não é todo o oceano, mas contém o oceano. Quando, na década de 80, o título deste livro era contestado por alguns teólogos, eu explicava que Deus é o infinito absoluto e o ser humano é o infinito relativo. Significa, o poder da criatura humana é tão infinito quanto infinita pode ser a mente. Isto quer dizer que até onde a mente pode alcançar, até lá pode chegar o poder. O ser humano é o seu próprio limite.
É preciso, por fim, distinguir entre a verdade e o conhecimento da verdade. Uma coisa é a verdade de que o homem tem poder, outra coisa é o conhecimento dessa verdade. A distância que separa uma da outra pode ser de milênios. Galileu Galilei afirmou quando em apuros com a Igreja: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Não faz muito era conhecido apenas o Deus transcendente, majestoso, forte, poderoso, castigador, que se manifestava por entre raios e trovões. Diante desse Deus, o ser humano sentia-se pequeno, miserável, grão de areia, pó da terra, impotente, e só lhe restava suplicar, implorar, sacrificar-se, prostrar-se, para atrair a compaixão, a complacência, o apoio e as benemerências. Hoje se sabe que Deus é não só transcendente, como também imanente, isto é, habita o interior do próprio ser humano. Este conhecimento não permite mais que o homem se julgue miserável, grão de areia, pó da terra, porque estaria ofendendo Deus que habita seu íntimo. O grande Santo Agostinho, bispo de Hipona, que viveu por volta do ano 350, pensador profundo, afirmou: Deus é mais interior ao homem do que o próprio homem. Certa vez, exclamou ele para Deus: Eis que habiteis dentro de mim e eu lá fora procurar-vos. Por conseguinte, meu Deus, eu não existiria. Eu jamais existiria se não estivesses em mim. Jesus também revelou a imanência divina. E tu, quando orares, entra no teu secreto e ora a teu Pai que está no secreto. O apóstolo Paulo escreveu: Sois templos do Altíssimo que em vós habita. Altíssimo que em vós habita. Segundo a Bíblia, depois de criar o homem, Deus descansou. Ora, Deus não cansa e nem descansa. Significava que a partir do momento em que criou os seres da sua própria espécie, pertencia a eles continuar a obra da criação do mundo. Sem poder, seria absurdo pensar nisso. Bem ou mal, o ser humano foi continuando a obra da criação, e assim será até o fim dos tempos. Jesus, considerado pela religião cristã como Filho de Deus e tido como o ser mais sábio de maior credibilidade que pisou este planeta, afirmou reiteradamente sobre o poder da criatura humana. A humanidade estava mergulhada nas trevas da violência, da tirania, da injustiça, da miséria, da ignorância, do descaminho, da impotência, e não sabia sequer da sua grandeza e do seu destino mais alto. Jesus veio repor a verdade, o caminho e a vida, para resgatar o ser humano do submundo em que jazia. Jesus revelou que ele tem poder de alcançar tudo o que quiser. Ao longo de sua peregrinação, buscou tirar o homem da sombra e elevá-lo à altura de sua grandeza. Enquanto percorria os caminhos da Judéia, da Galiléia, da Samaria, martelava contra a chaga mais profunda do homem, que era julgar pequeno, incapaz, dependente e desgraçado. Falava de amor, felicidade, reino dos céus, poder, sabedoria, grandeza, divindade, apontando um destino melhor e maior. Insistia diante do pasmo e da incredulidade geral. Quanto ao poder, quem fé tudo pode, dizia o mestre. Aquele que tiver fé e disser a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer firmemente na realização da sua palavra, há de acontecer assim mesmo. Tudo o que pedirdes ao Pai em estado de oração, crendo que haveis de alcançar, alcançareis. Seja o que for que desejardes, quando orardes, crede que tendes alcançado e alcançareis. Até agora nada pedistes, pedi e recebereis, e a vossa alegria será completa. Crede que alcançareis tudo quanto pedirdes na oração, e ser-vos-á dado. Aquele que tiver fé, fará as obras que eu faço, e fará obras maiores ainda que essas. Pedi, e dá-se-vos-á dado, porque todo aquele que pede recebe.
Jesus não podia ser mais claro, era uma revelação tão forte e revolucionária quanto inacreditável em face de uma humanidade decadente e sofredora. Então aqui foi a primeira parte do capítulo 4 do livro O Poder Infinito da Sua Mente 2 de Lauro Trevisan. E para você que ficou até o final, eu vou dar a fórmula que o Dr. Lauro Trevisan ensinou para você sempre ter sucesso. Essa fórmula, pessoal, está nesse livro. E assim como o Dr. Murphy tinha a fórmula para você sempre ter sucesso na sua vida financeira, o Dr. Lauro Trevisan também definiu a sua fórmula. E essa fórmula, pessoal, é formada de 5 passos. E o primeiro passo qual é? Saiba o que você quer. Você tem que decidir hoje o que você quer daqui a 5 anos, daqui a alguns meses, daqui a um ano. Coloque no papel, torne isso concreto. A grande maioria das pessoas não sabem o que querem. Segundo passo, acredite que vai conseguir. Se você quer um carro, acredite. É possível. Independente de onde você esteja, o universo, Deus, vai te dar o caminho, vai te dar a possibilidade de ter esse bem. Acredite como se fosse uma criança. 3. Tenha entusiasmo pelo objetivo. Quando você acredita, você fica feliz. Fica numa expectativa constante de que vai receber. Isso é ter entusiasmo pelo objetivo. Terceiro passo. Quarto passo. Busque saber o máximo sobre o assunto. Se você deseja algo, pessoal, procure estudar esse algo. Porque quanto mais você estudar, quanto mais você se envolver, quanto mais detalhes você souber, mais você vai estar ligado, mais você vai estar atraindo esse seu desejo. Quanto mais a gente dá atenção, pessoal, mais próximo fica a materialização. Guarda isso. Quinto passo. Comece a caminhar na direção do objetivo. É importante escrever no papel, é importante confiar que vai conseguir, é importante ter entusiasmo, é importante buscar o máximo de assunto. E é também importante tomar o primeiro passo. Se o seu objetivo é ter um carro, você já tirou sua carteira? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Aqui na minha capital, Manaus, o governo dá bolsa de estudo para quem não tem condições de tirar a carteira. E aí no seu estado, você já procurou saber? E no seu município? Tem que dar o primeiro passo, pessoal. Tem que dar o primeiro passo. Ah, mas eu não estou trabalhando. E você já procurou abrir seu negócio próprio? Fazer sua venda? A gente está no meio da pandemia, mas vai passar. Todos vão ser vacinados. Você já pensou em abrir um negócio próprio? Você já pensou que nesse momento de busca da elevação dos anticorpos é interessante abrir uma frutaria? Você já pensou nisso? Então, assim, não existe desculpa. Se você der o primeiro passo, as oportunidades irão seguir. Tá bom, pessoal? É isso aí. Compartilhe esse conhecimento, ajuda mais pessoas, comenta e se inscreve. Tchau!